Muito boa tarde. Na qualidade de diretor clínico dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, dou as boas-vindas a todos os presentes, bem como aos meus companheiros de mesa que passo a apresentar. Dr. Rui Nunes, diretor-geral da Videx e nosso parceiro há vários anos na área da audição entre os Serviços Sociais e a Videx, agradeço o desafio que nos colocou para realizarmos o Dia Comemorativo da Semana Mundial da Perda Auditiva. Agradeço também à doutora Marina Van Zeller, a vice-presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, a sua presença, e agradeço ao Dr. João Afonso, vereador do Porto dos Direitos Sociais, também a sua presença e, sobretudo, o apoio que desde há 73 anos a Câmara Municipal de Lisboa tem dado aos serviços sociais. Termino com o orgulho do dever cumprido e desejo a todos um bom trabalho e uma boa sessão. Passo a palavra ao Dr. Rui Nunes, diretor-geral da Videx. Em primeiro lugar, eu gostaria, de alguma forma, de reiterar alguns agradecimentos, e o primeiro vai, efetivamente, para uma pessoa que é, no fundo, o mentor do DevTalks, o engenheiro Humberto Pintado. Foi ele que, efetivamente, foi o mentor desta iniciativa há um ano atrás e que, sem ele, realmente, hoje nós estaríamos aqui com esta iniciativa e com esta dinâmica. Em nome do DevTalks, queria igualmente agradecer o apoio dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, em particular do Rui Julião, que desde a primeira hora acolheu esta iniciativa no seu segundo ano. Não poderei também deixar de agradecer o entusiasmo e o apoio do Instituto Nacional para a Reabilitação, na pessoa do Dr. Serúdio, que hoje não pôde estar aqui presente e se fez representar pela doutora Marina Van Zeller. E gostaria também, e bem representado, aliás, também pela doutora Helena Alves, que muito tem contribuído para nestas andanças comigo há vários anos. Por último, os meus agradecimentos vão também para o Lions Club e ao Montepio Geral e à APTA e à Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia, aqui representada pela doutora Luísa Monteiro, que irá fazer uma apresentação. Tendo o DevTalks 2013 sido um sucesso, a Videx não hesitou em apoiar este ano a segunda edição, procurando enriquecer ainda mais as experiências que podem ser escutadas através de um painel diversificado de participações individuais, procurando, sobretudo, dar a voz aos próprios. É um facto indiscutível que temos, por vários motivos, diferentes realidades na reabilitação da deficiência auditiva e que levam a que existam diferentes níveis de integração na sociedade ouvinte e também na comunidade surda. Também é uma constatação que a sociedade ouvinte e a própria comunidade surda têm um déficit de informação relativamente a esta heterogeneidade de realidades. Por isso, a iniciativa do DevTalks tem o mérito de ser uma iniciativa única, capaz de juntar diferentes perspectivas e realidades da deficiência auditiva e de uma forma aberta e respeitando as diferenças. Pensamos que a partilha de experiências na primeira pessoa é uma forma de sensibilizar a sociedade para o facto de existirem várias realidades da deficiência auditiva, das quais resultam também vivências muito próprias. O facto dos próprios poderem expressar em público a sua história de vida assume um caráter emocional fortíssimo, permitindo uma maior eficácia no processo da sensibilização das entidades e da sociedade em geral. Por todos estes motivos, estamos hoje aqui para conhecer mais de perto a realidade apaixonante de como é possível ultrapassar a barreira da surdez na comunicação. Muito obrigado. O meu nome gestual é este, porque fui assim batizada pelos surdos, pelo facto de gostar imenso de usar pins. E então é o meu nome gestual. Desde uma primeira palavra de agradecimento à Videx por esta oportunidade de estar aqui e partilhar convosco quer a intervenção que o Instituto Nacional para a Reabilitação tem na área da deficiência, quer também a minha experiência pessoal e também algumas vidas de pessoas surdas que são claramente exemplares. Desde 1979 que eu venho a acompanhar, quer como psicóloga, quer como cidadã, as conquistas das pessoas surdas em Portugal. Às vezes trabalhando diretamente, outras mais indiretamente, com crianças, jovens e adultos e, sobretudo, tomando consciência de como, quando nós trabalhamos com as próprias pessoas, elas próprias podem ser agentes de desenvolvimento dos seus parceiros. Quando eu comecei a trabalhar com surdos, a língua gestual não era reconhecida, era até proibida. Toda a reabilitação de surdos era uma reabilitação auditiva, centrada na possibilidade de eles oralizarem. Estávamos em 79, as consequências desta reabilitação
em que a proibição sobre o uso das mãos para comunicar era total, um acento muito grande na capacidade de oralizar e de leitura labial. As consequências são muito grandes, quer do ponto de vista da comunicação, porque anos e anos da reabilitação auditiva, muitas vezes a fala das pessoas não é facilmente perceptível, pouco domínio da escrita e pouco domínio da comunicação oral. Graves problemas do ponto de vista psicológico, porque as pessoas nem se sentiam surdas nem ouvintes. Baixos níveis de escolaridade, porque reparem o que é estar a aprender. Portanto, estar constantemente a aprender, dependentes do que se lê nos lábios, traz um acesso muito limitado à informação. Consequentemente, baixos níveis escolares, baixo estatuto social e económico. Com a Comissão para o Reconhecimento da Língua Gestual, e em 79 conseguimos que ela integrasse a revisão constitucional com este artigo, reconhecendo-a como um instrumento de acesso à educação. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a mesa que já se desfez, mas de qualquer modo que representa pessoas muito importantes na sociedade portuguesa e que refletem no dia-a-dia sobre o problema da deficiência auditiva. Permitam-me que saliente mais uma vez a importância da parceria das organizações médicas e paramédicas, nomeadamente a Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia e do Grupo de Rastreio e Intervenção da Surdez Infantil, na sua cooperação com o Dr. Rui Nunes, quer como audiologista, quer como diretor-geral de uma empresa tão importante no nosso país. Eu sei, neste momento, tanto quanto é possível nós sabemos, porque não há, portanto, números oficiais, que neste momento o rastreio antes da alta da maternidade é, felizmente, uma realidade em Portugal. Devo-vos dizer que, sobretudo, na ARS Lisboa e Val do Tejo, que representa 4 milhões de habitantes e onde nasceram, em 2013, 1/3 das crianças portuguesas, mais de 30 mil crianças, a cobertura do rastreio foi superior a 98%. Portanto, para uma iniciativa que partiu dos profissionais e que não foi apoiada nunca por nenhuma estrutura da saúde de uma maneira ativa, eu penso que é uma vitória em Portugal. O que eu me propus fazer foi ir à procura de dados oficiais ou oficiosos que nos possam ajudar a perspectivar a realidade portuguesa. O que é que nós temos e o que é que nós precisaríamos de ter para termos cidadãos integrados na plena assunção da palavra. E então andei à procura nos sites do costume, Instituto Nacional de Estatística, Censos, Instituto Nacional para a Reabilitação, e encontrei algumas coisas de veras interessantes, quanto mais não seja pela limitação de informação de que nós dispomos. Penso que ninguém em Portugal sabe quantos adultos, quantas crianças e qual é a distribuição etária das pessoas com alguma dificuldade auditiva. E é extremamente importante que nós saibamos, cada ano letivo, quantas crianças vão entrar para a escolaridade obrigatória que precisam e têm que se planear antecipadamente a sua ida para a escola, que tipos de ajudas técnicas, de apoios educativos as crianças precisam. Todos nós sabemos que internacionalmente se pensa que por cada 1000 crianças recém-nascidas, portanto dos 0 aos 2 anos, haverá entre 2 a 4 crianças com algum grau de deficiência auditiva. E reparem que até 95 aquilo que estava referenciado é que haveria apenas 0,2 crianças, ou seja, estavam reconhecidas apenas 1/10 daquelas que provavelmente existem. Junto a isto, aos dados científicos da plasticidade do sistema nervoso central, que se situa na sua maior pujança até aos 2 anos de idade, e reparem o desastre que resulta da não identificação de crianças com dificuldades auditivas numa idade muito precoce. Nos últimos 10 anos mudou espetacularmente, mudou não apenas na organização socioeconómica
da população, mas também no número de pessoas que nascem na esperança de vida e, portanto, é fundamental que nós tenhamos um pulso mais atualizado do que é que se está a passar. Que se está a passar. Porque tudo o resto são impressões e eu, como uma pessoa que acho que sou cientista, ciência, não posso trabalhar ciência, pois. com impressões. Claro. Em relação aos segundos dados, eles são muito concretos e é a nossa realidade no dia-a-dia. Nós cada vez fazemos diagnósticos mais precoces e cada vez mais cedo atiramos o problema para a família. E muitas vezes é a família que vai ter que suportar, do seu ponto de vista financeiro, a compra das ajudas técnicas, o contratar de terapeutas da fala, etc. E, portanto, as coisas precisavam de ser mais atualizadas para sabermos exatamente que tipo de realidade e que tipo de financiamentos temos que alocar para esta reabilitação, sobretudo das crianças, mas não podemos esquecer também os idosos que se começam a isolar nas suas casas quando começam a ter dificuldades de comunicação. A crise também não veio certamente ajudar em todo este processo. Com certeza. Todos conhecemos os cães que fazem a detecção do diabetes, cães de assistência que fazem a detecção de ataques de epilepsia, detecção do cancro, guias de cegos, e esta vertente do cão dos surdos é pouco conhecida. Além de o cão poder ter a valia de detectar os sons para a pessoa com deficiência auditiva, é também uma excelente companhia. E é um facultador da comunicação. Metade das pessoas presentes interagiram com o meu cão de alguma forma. De alguma forma interagiram comigo. De alguma forma facilitaram a comunicação. Eu não estou muito disponível para falar com as pessoas porque não a poderia cansar tanto, mas se estivesse disponível, teria já conversado com, se calhar, metade da plateia. É isso. O cão é um facilitador. Para os jovens, eu não conheço bem realmente a deficiência auditiva, não tenho ninguém muito perto de mim com essa deficiência, mas calculo que para os jovens adultos, seja muito difícil a integração com outros jovens, crianças, outros jovens adultos, a socialização. Lá está, o cão é um facultador. Ninguém fica ao lado indiferente. Aquela senhora que está ali já interagiu, a senhora que está atrás de alguma forma já se riu, portanto o cão tem essa facilidade. Não há uma raça específica, não há, portanto, nenhuma raça treinada especificamente para este serviço e muitas das associações, organizações que treinam cães para surdos recorrem a cães de canis. Faz-se uma seleção, cães que tenham perto de 1 ano, cães que sejam sociáveis, pequenos, médios, de tamanho, curiosos e que normalmente ativos e que reagem aos sons. Faz-se um teste com sons e que reajam. Aquele cão que gosta de ouvir e vai ver e investiga. Curioso. Por isso, a Escala é uma nossa parceira e foi quem iniciou todo este trabalho em Espanha com os cães surdos. Eles também só recolhem cães de canis, de associações. Como aprendem? O tempo de treino vai de 6 a 12 meses, porque, atenção, no mês e meio a Zuzu faz um som e precisamos depois generalizar com outros sons da casa. Mas deixem-vos dizer que fizemos com um som do telemóvel, que não o que usamos, e há uma semana atrás, depois de um treino, o telemóvel tocou realmente no bolso e ela sinalizou também. Só para perceberem como eles generalizam com facilidade. Aprendendo uma vez, o processo repete-se e eles generalizam com facilidade. Precisam de alguma obediência básica e socialização, é elementar, daí os 6 meses a 1 ano para termos então a certeza que os animais vão ficar bem educados. Ela está ali a dormir profundamente. E é esta a grande missão dos cães. Levantou as orelhas. Sinaliza muito bem. Marcou. A dona vai... Vamos dar um reforçozinho que ela merece, que ela estava a dormir. E vamos lhe perguntar onde está o som. E vamos segui-la. Pode ser o telemóvel, pode ser a porta. Ok? Temos 42 segundos. Para mim é uma honra enorme poder vir partilhar a nossa história e, acima de tudo, é um motivo de orgulho pessoal, porque quando recebemos o diagnóstico de que o nosso filho não nasceu como o idealizávamos, há uma fase da nossa vida em que deixamos de sonhar, porque
sonhar torna-se num processo muito doloroso. E há um ajustar de expectativas, há um luto que se tem que fazer, como disse o Dr. Nuno Lobo Antunes, da morte do filho idealizado. E depois há toda uma fase de readaptação àquilo que é a nossa realidade e que até então desconhecíamos. E pelo facto de ajustarmos expectativas e deixarmos de a ter tão altas como tínhamos, este caminho também é um caminho muito rico e muito giro de se fazer. É fácil dizer isto agora, que já cheguei onde cheguei. No início não era esta a minha percepção. Mas a verdade é que o Martim foi operado, tem 2 implantes cocleares, ouve e fala, e todos os momentos deste percurso de aprendizagem da audição e da oralidade são vividos com outra intensidade. Todas as pequenas coisas que a maior parte de nós, ouvintes, dávamos por adquiridas, como ouvir música, ouvir a voz dos nossos pais, dançar, tornam enormes vitórias e fazem deste percurso muito mais gratificante. Não há nada como ver um filho ouvir pela primeira vez, não há nada como perceber que ele está a reagir à música e que dança. Não há nada como ouvi-lo cantar, ainda que pessimamente. E, portanto, tenho tido uma vida muito rica e vazia de percalços. Ainda há pouco tempo levámos mais uma palmada na mão. Mas orgulho-me muito do caminho que fizemos e orgulho muito de poder estar aqui hoje. Eu engravidei aos 25 anos, tive uma gravidez absolutamente saudável, feliz. Não havia na minha família, nem na família do Martim, do pai do Martim, que soubéssemos nenhum antecedente de surdez. Tive um parto sem qualquer complicação. Na maternidade onde o Martim nasceu, não se fazia o rastreio auditivo em 2006. O pediatra que o observou na maternidade não me disse que o rastreio existia e que eu o poderia fazer noutro sítio. E o pediatra que acompanhou o Martim durante os primeiros 18 meses também nunca nos alertou para isso e, além de nunca nos ter alertado para isso, ao longo dos 18 meses em que o acompanhou, assinalou no caderno dele que o Martim tinha uma audição normal. E hoje em dia sabemos que isso não podia estar mais longe da verdade. É uma criança que tem percepção de que nasceu diferente, tivemos que o ensinar, e é difícil ensinar a uma criança, e é chato ter que o fazer, que a vida nem sempre é justa, nem sempre nascemos iguais aos outros. Forçámos muito o facto de ser o Martim a desembaraçar-se, não o quisemos proteger, portanto o Martim é ele que pede as coisas nos cafés, é ele que responde às pessoas porque é que tem aquilo nos ouvidos, é ele que se desembaraça. Muitas vezes custou-me obrigá-lo a este exercício, mas fizemos-lo e tem corrido bem. O Martim usa o cabelo rapado, há muita gente que usa o implante coclear e que tapa o cabelo, os implantes com fitas, com chapéus, com o cabelo mais comprido. Nós decidimos não fazê-lo e decidimos não fazê-lo porque eu gostava que o Martim aprendesse que nós não queremos esconder a deficiência dele, não temos necessidade de esconder a deficiência dele e quero que ele cresça sabendo que não é preciso esconder aquilo que ele é, pelo contrário, temos orgulho naquilo que ele é e aceitamos a vida como ela nos chegou. Eu tenho aparelhos e tenho porque nasci surdo. Mas e claro, estes aparelhos fazem ouvir muito bem, assim podemos aprender a falar à vontade, mas temos de treinar os aparelhos primeiro para conseguir ouvir. Pronto. O que é que você faz na terapia? Diga lá. Na terapia eu treino os aparelhos novo. Antes treinei com o velho e agora estou com o novo, estou a treiná-lo. E está a ouvir cada vez melhor? Hein? E está a ficar cada vez melhor. Vai ser assim. Tá. Pronto. Beijinhos. Beijinhos. Vamos ver. Bom, há uma razão evidente para eu estar aqui. É que sou o exemplo perfeito do surdo que não aporta. E quando tiro os aparelhos, não ouço sequer a própria voz. Mas há uma razão por que não devia estar.
é com a idade em que estou, talvez perto de ficar xé-xé, posso vir a ser uma grande seca para os senhores. O meu contacto com a surdez começou cedíssimo, porque a minha mãe era surda. Então, uma das explicações é que eu sou surdo por hereditariedade, já que, como todos nós, sou genes e cromossomas que herdei de pais e avós. Sou o grito, o eco, a voz de histórias, memórias, dramas. E é por essa razão que talvez a Videx quis que eu aqui estivesse, para contar, ser a voz das histórias, memórias, dramas do meu mais que meio século da surdez. A surdez declarou-se-me na pior altura, rapidamente, inesperadamente, acentuadamente. Era uma Páscoa, estava há poucos meses de fazer exames finais de curso, do último ano do curso, e fiquei atrapalhado. Por mais grave que seja a surdez, isso não impede a capacidade de pensar. A surdez não impede a capacidade de sentir. A surdez não impede a capacidade de amar. E só isso é mais que suficiente para que a vida seja fascinante e maravilhosa. Sinto que na comunidade ouvinte há muito foco na fala, na correção da surdez. Eu confesso que até cerca dos 20 anos também pensava assim, mas já lá chego. Primeiro, gostava de dizer que eu, como surdo, vejo o mundo como um conjunto de oportunidades que eu posso ter ou não posso ter. Em primeiro lugar, quando me é dada uma situação, as minhas situações são limitadas. Há coisas que eu posso fazer, há coisas que eu não posso fazer. E as próprias experiências de vida, as situações que me surgem também são muito influenciadas pelo facto de eu ser surdo. As experiências de vida nunca se proporcionam porque eu não me ponho a jeito para as viver. Eu tenho um aparelho e não me queixo muito. Eu tenho surdez neurosensorial. O dano é no nervo. Portanto, aumentar o som não faz com que o som chegue bem ao cérebro. Bem perturbado por causa do nervo. Portanto, o aparelho não me ajuda a perceber as pessoas a falar. Quando não consigo perceber que é uma voz humana, mas não o que ela diz. No entanto, há vantagens e há confusões que acontecem com as pessoas por causa de usar um aparelho e ouvir algumas coisas. Algumas das vantagens. Eu tenho uma filha que grita, e se eu estiver em casa sozinho com ela, ela grita, eu ouço um grito, só somos nós os dois em casa, só pode ser ela que gritou porque eu estava calado, eu vou lá ver o que é que se passou. Cai uma coisa ao chão, eu olho à volta, vou um barulho qualquer, cai uma coisa no chão, tem uma coisa que caiu. Tenho aulas de bateria, agora já interrompi, mas eu gosto das aulas de bateria, e se eu não tivesse o aparelho, não conseguia comparar o som do que o professor fez, daquilo que eu estou a fazer. Consigo copiar os movimentos que estou a ver, mas comparar o som já não consigo. E são coisas que eu só consigo fazer porque tenho o aparelho. Para eu conseguir perceber uma pessoa a falar, por exemplo, não posso ser no escuro, não vejo a boca, ouço um som, não vejo a boca, então tem que haver luz. Depois, a cara da pessoa tem que estar visível, tenho que conseguir ver a cara da pessoa. Se dá costas para mim, eu não vou perceber. Eu não posso ter nada na boca, como aquela senhora tem, senão eu não consigo ler os lábios. Ou seja, a minha capacidade de perceber uma pessoa está condicionada a muitos pormenores que têm que acontecer ao mesmo tempo para a coisa funcionar. E eu tenho que explicar isso a cada pessoa que eu conheço na minha vida e que usa a fala para comunicar. Com as pessoas não preciso explicar isso porque a língua já está, é mais fácil. Trabalhar. E este ano despedi-me e fundei uma empresa. Achava que já era tempo de ter o tipo de oportunidades na vida. Ao longo daquela evolução profissional, eu sempre achei que a informática seria a minha redoma. Era eu o computador, não tenho problemas de comunicação com ninguém. Só que não é verdade. À medida que eu fui evoluindo, tive que ter reuniões com clientes, tive que liderar equipas, e isso implicava ter que falar com pessoas, ouvir o que as pessoas estão a dizer. Eu tenho a sensação de que
quando disseram aos meus pais: vosso filho é surdo, agora vocês têm que fazer isto. Mas todas estas coisas, nenhuma estava no slide anterior. Todas as coisas foram aconselhadas pelos médicos, pelos especialistas, pelos terapeutas da fala, pelas pessoas que aconselharam os meus pais. Foi no sentido de eu ser uma pessoa de sucesso. Eu tenho que aprender a ler e escrever, eu tenho que falar bem, eu tenho que ir para a terapia da fala. Eu, aos 20 anos, descobri que só com isto não era feliz. Foi preciso chegar aos 20. Porque é que é preciso escolher? Porque é que a criança não pode ter as duas coisas? Porque é que não pode ter aquilo que é bom por usar um aparelho e depois aquilo que é bom por saber língua gestual e estar integrado com os surdos? Estás a ver este vídeo? Humberto é uma pessoa para te dizer como é que tem sido o meu processo. Eu quero é que corra tudo bem amanhã. A maior dor não é dor física, não é dor do medo, é a dor de não ter feito aquilo que gostava de ter feito. Estás a ver este vídeo é porque a minha cirurgia correu bem. Teres a notícia de que vais perder completamente o teu ouvido esquerdo e saberes que se calhar nem sequer podes ser operado, e em simultâneo teres a notícia de que o teu ouvido direito também está a ser perdido e que se calhar também não vai poder ser operado, quando dás conta desse momento é tramado, é tramado. É duro e pode ser visto de duas formas: ou é muito mau, é duro e coitadinho de mim, mas tens outra maneira de... Podes ter outra maneira de encarar, que é aceitas o pior, mas preparas para conquistar o melhor. E acabado de fazer a cirurgia, o professor João Passos disse: vai precisar de mais ou menos 2, 3 semanas até começar a sua vida. Ao fim de 5 dias estava a conduzir. Ao fim de 5 dias estava a conduzir. Porque o meu corpo preparou-se tanto que ao fim de 5 dias podia estar a conduzir. Depois de pôr o processador, ao fim de 17 dias, foi agora há 2, 3 dias, com 80% da audição. Ao fim de 17 dias, o normal é 1 mês, ou às vezes talvez mais. O que é que aconteceu? Ao fim de uma semana de pôr o implante, em puro treino, preparação, programação, fui para o Berlim, para a África, mais uma vez sem rede, ainda a adaptar-me. Então a mensagem que eu vos quero deixar é: sim, tu podes. Seja qual for o desafio, sim, tu podes. A vida está cá, nós temos todos uma missão. Se ainda não sabemos qual é, se calhar é boa altura de pensarmos: por que raio eu tenho corpo? Por que é que eu vivo num país onde não há guerra? Por que é que eu vivo num país, por exemplo, em que as crianças de 11 anos não são violadas e não morrem na maternidade? Porquê é que eu não vivo num país, como acontece no Benin, onde as moças com 23 anos morrem porque depois de uma cirurgia, de uma cesariana, as mandam levantar e andar e passado umas horas morrem? Porquê é que eu vivo num país como este? Porquê é que eu tenho tudo aquilo de bom que tenho e mesmo assim às vezes me queixo? Ser surdo é uma situação como outra qualquer. Do fundo do coração, não me sinto deficiente. Porquê? Deficiência é uma atitude. E eu sinto-me com toda a força do mundo para fazer tudo e mais alguma coisa.
Não. Uma moto, muito bem. Que é um balão assim, fora do convencional, porque eu gosto de coisas fora do convencional. Se calhar é por causa disso que tenho um filho que também é fora do convencional. O meu filho chama-se Matthew, ele nasceu com surdez profunda bilateral. E pronto, praticamente quando ele nasceu, surgiu a suspeita de que ele podia ser surdo profundo. Surdo. Mas nós não passamos muito cartão àquilo, principalmente nós como pais, quando acontece qualquer dificuldade, enquanto não houver prova irrefutável, a gente pega na notícia e atira para o banco de trás do carro e está tudo bem. E foi isso que aconteceu. Os médicos disseram que havia a possibilidade, teríamos de fazer mais exames e tudo mais, mas ia demorar algum tempo até podermos ter uma certeza. E durante esse período de tempo em que nós não tínhamos a certeza, eu ia batendo palmas, ia chamando a atenção do meu filho e ele estava completamente compenetrado naquilo que estava a fazer e nunca olhava para mim. Mas de repente ele olhava para mim e eu dizia à minha mulher: estás a ver, ele ouve. Sempre, era sempre assim. Até que um dia, pronto, eu estava a fazer as minhas palhaçadas habituais no infantário, vestido de palhaço, a fazer lá umas brincadeiras para os miúdos e tudo mais, e de repente toca o telefone. A Liliana tinha ido para uma consulta com um médico, uma consulta que ia ser trivial, acabou por não ser, e ela ligou-me e diz-me: Nuno, o Matthew é surdo profundo. E o que me assustou, aliás, não foi a palavra surdo que me assustou, foi a palavra profundo. Não é? Parece que o meu filho estava enfiado num calabouço e que não podia sair de lá. Pronto, a partir daí o que é que a gente fez? Ficámos tristes, não é? Principalmente eu até mais que a minha mulher. Geralmente eu sou a pessoa mais positiva da família, mas eu fiquei muito mais triste do que ela. E eu sou uma pessoa que acredita em Deus, acredito no poder de Jesus Cristo e perguntei a Deus muitas vezes: porquê? Porquê que isto não aconteceu a mim? Porquê que o meu filho é surdo? Mas rapidamente isso mudou e eu comecei a pensar: o que é que a gente vai fazer para ajudar o nosso filho? Falaram-nos nos implantes cocleares. Eu não vou estar aqui a explicar porque acho que a maior parte de vocês já percebem o que isso é. Nós percebemos que era esse o caminho a seguir, mas os médicos disseram que apenas um dos implantes era comparticipado pelo Estado. O segundo implante tinha um custo de 30 mil euros. 30 mil euros que qualquer pessoa tem. Esse pé de meia, não é? E nós também tínhamos. Não foi isso que aconteceu. Quando nos deram 30 mil euros, nós ficámos a pensar: o que é que a gente vai fazer? E eu, principalmente, pensei logo: o que é que eu sou capaz de fazer para ajudar o meu filho? Eu pensei: sou capaz de fazer 30 mil esculturas de balões em troca de donativos de €1. E agora eu quero mostrar-vos aqui outra coisa. Eu há pouco peguei num balão destes. Sim, eu sei. Há bocado peguei num balão destes. E este é um balão perfeitinho, está aqui direitinho, não é? E agora tenho aqui estes balõezinhos que não estão perfeitinhos, não é? Estes balões servem para quê? Para deitar ao lixo. Mas não é isso que eu vou fazer. Agora o problema é mesmo o tempo. Consegui fazer isto a tempo. Eu ia meter aqui uns olhos e tudo, mas já tenho pouquinho tempo. Vai acabar de ficar sem olhinhos. Mas depois a gente mete uns olhinhos. É um cãozinho com um focinho e umas orelhinhas e tudo mais. Muito obrigado. O que é que eu vos quero mostrar com isto? Quero-vos mostrar com isto uma coisa muito simples. Vocês podem pegar numa notícia muito má, numa coisa que não funciona, que aos nossos olhos é diferente, mas com trabalho, com dedicação, com amor, nós conseguimos pegar nessa notícia muito má numa coisa muito boa. Muito obrigada.
Sem dúvida nenhuma, e se eu tivesse de definir este momento, foi o momento, é uma história de amor. E, portanto, quando o amor existe, move montanhas, e é isso que tem movido ultimamente, é isso que moveu o Nuno relativamente ao Matthew e a tudo isso. Todos ouviram falar num projeto que ela tem, com certeza, que se chama Projeto Som e Silêncio, porque ela, como intérprete gestual, decidiu dedicar-se de alma e coração a todo ao problema da surdez e a tudo o que está ligado. Ora bem, a Paula vem-nos fazer aqui uma demonstração, como não poderia deixar de ser, sobre este seu novo projeto, vem acompanhada pelo seu pianista e tudo isso, mas vem mais alguém com ela. Não sei se vem um, se vem dois, porque não me disseram, não sei se é o pai e o filho, mas vem o António Fagundes também e, eventualmente, o Bruno Fagundes. Uma salva de palmas para eles e que entra. Eu sou intérprete de língua gestual e sou cantora. Comecei a cantar aos 12 anos, numa associação de deficientes profundos, e se calhar isso ditou um bocadinho aquilo que eu quero fazer da minha vida, aquilo que eu sou hoje. Eu estava a tirar o curso de Educadora de Infância Especial, e na altura surgiu a oportunidade de tirar o curso de língua gestual. Mas eu nunca tive ninguém na minha família surda, ou tinha tido contacto com surdos, e já tive a oportunidade de falar com o Bruno, foi exatamente isto que nos aconteceu, olhar com olhos de ver e de vermos aquela dança de mãos e não conseguir entender nada e de repente querer perceber e querer aprender, e foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui saber como é que se poderia aprender a língua gestual, fui até à Associação de Surdos e eu acho que foi paixão ao primeiro gesto. Isto também muito devido a este professor que aqui está, que é o João Alberto. Foi ele que me ensinou tudo o que eu sei a nível de língua gestual e que é uma bênção na minha vida, porque está envolvido em todos os projetos que vos vou mostrar, se calhar, daqui a pouco. E tem sido uma experiência muito gratificante poder ser intérprete de língua gestual, ter experienciado muitas coisas que um dia, agora por causa do tempo, depois posso contar-vos mais tarde, quando der, mas têm sido experiências marcantes e muito, muito boas. O ano passado terminei o curso de professora de língua gestual. Porquê? Porque eu queria aprender mais, queria saber mais. E 12 anos mais tarde voltei à faculdade. Foi difícil, porque voltar a estudar e voltar a estar na faculdade e a aprender foi um pouco complicado, mas foi muito gratificante. Porquê? Porque estive no terreno, estive com crianças surdas e deu-me aquela vontade de querer fazer mais, porque a nível de material pedagógico era muito pouco. E eu decidi fazer alguma coisa, sendo cantora e tendo esta vontade de querer fazer. Eu lancei 2 livros. O primeiro é O Som das Cores, que não sei se vocês conhecem. Posso mostrar. O primeiro livro foi O Som das Cores, que é um livro totalmente inclusivo, que fala sobre o Tomás, que é um menino cego, que quer saber como é que são as cores do arco-íris. E tem uma amiga, que é a Mariana, que não é surda, mas sabe língua gestual. E através da amizade, através dos sons, através de todas as experiências, o Tomás conseguiu sentir e perceber cada cor do arco-íris. Vamos conhecer uma amizade sobre rodas. A história de Margarida, uma menina muito especial que, acompanhada pelos seus amigos animais, vai marcar o panorama editorial infantil no nosso país. Depois do sucesso de O Som das Cores, Paula Teixeira assina o 2º conto da coleção Mãos de Encantar, lançada pela Plátano Editora. No livro, as ilustrações ensinam língua gestual portuguesa e no DVD a autora é também professora. Bom, para quem não sabe, Tribos é um espetáculo que fala sobre a deficiência auditiva na medida que tem uma família nessa peça, onde um dos filhos é deficiente auditivo. E o grande conflito da peça começa exatamente quando ele conhece uma outra menina que está ficando surda, que é filha de pais surdos, e começa a ensinar ele
a língua de sinais, porque a família não quis que ele aprendesse a língua de sinais. A família queria que ele fosse oralizado e que aprendesse a leitura labial. E a gente chama essa peça de comédia perversa por causa disso, porque tem um grande jantar que ele leva essa menina para conhecer a família e as coisas que acontecem lá são absurdas. E a gente ri muito, mas ao mesmo tempo é perverso, porque a gente para pensar e imaginar do que a gente está rindo, né? Porque as situações são terríveis mesmo ali naquele jantar. E a Nina fala muito da língua de sinais, e a língua de sinais é uma coisa bastante importante no espetáculo, mas ela usa a língua de sinais mais como uma metáfora para falar da surdez do mundo, né? Para falar da incomunicabilidade, para falar do preconceito, da intolerância. Né? Você percebe que a família é composta por ouvintes, mas, na verdade, eles falam muito e se ouvem pouco, e que a única pessoa que tem sensibilidade para entender uma realidade diferente da sua própria é o deficiente auditivo. E a gente costuma dizer que a Nina Raine, que é a autora do texto, ela dividiu a surdez em duas categorias. Uma, a de quem nasceu deficiente auditivo e que, de uma certa maneira, é vítima dessa condição, e a outra de pessoas que ouvem perfeitamente, mas escolhem não ouvir. Então, qual das duas é mais grave, né? E tem uma frase do personagem dele, que é o Billy, que é o deficiente auditivo, e que a gente gosta muito, que a gente acha que resume perfeitamente o que a peça é e o que ela quis dizer com a peça, que é quando ele diz que o mundo é surdo, que nós somos mais um na multidão. Eu acho que foi exatamente isso que ela quis que a gente levasse para casa. Nós vivemos na era da informação, na era da comunicação, mas nunca ficamos tão surdos, tão cegos e mudos uns perante os outros, né? Eu acho que ela foi muito feliz nessa colocação dela e de uma forma muito inteligente, porque para quem não viu a peça, as duas primeiras cenas, ela consegue colocar o ouvinte na mesma situação que um deficiente auditivo, porque ela coloca aquela família toda falando ao mesmo tempo, falando juntos, você não consegue entender o que está acontecendo ali, e foi uma forma que ela conseguiu de trazer para aqueles que são ouvintes a situação de desconforto de um deficiente auditivo no meio de pessoas que não levam em conta a sua diferença, né? Muito obrigada. É isso. Agradeço imenso ter estado aqui. Eu tenho um desafio para o António, para o Bruno e também para a Paula. Todos nós sabemos que a internet é viral, ou seja, e pode ter um efeito relativamente a causas fantástico. O desafio é este. Estão disponíveis para uma selfie junto de todo este público, para podermos tornar este momento, de facto, único. Se couber todo mundo, vamos lá. Cabe quem puder. E eles pedir para irem para ali, então. Também me junto a vocês e tiramos a selfie. Pode ser? Quem quiser juntar-se, é favor. Vamos ver o que é que dá. Aqui assim no meio. Aqui já deu? Penso que sim. Quer juntarem-se? Vamos tentar. Vamos tentar botar todo mundo aí, aqui assim. Vamos tentar. Uma selfie. 1, 2, 3. Muito obrigada. Muito obrigada pela vossa presença já agora. Um beijinho, tive um prazer. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, Mafalda. Tchau, até amanhã. Momento único este, espero que todos vocês passem agora a fotografia que eu vou pôr, que eu vou passar depois para eles, e que todos vocês passem isto pela internet para se tornar viral, para lembrarmos que de facto a questão da surdez é uma questão atual e que merece ser lembrada, e podemos todos fazer a nossa parte. E agora sim, quase no final, Paula Teixeira, força para ela, umas palmas. Tu e eu fomos feitos um para o outro, como a noite para o dia. E todo o amor do mundo para nós.
canção, tua melodia. Ei, nunca ninguém nos vai poder separar, pois ninguém separa a terra do mar. Prometo que vou estar sempre aqui, a um passo de ti. Quando quiseres sonhar comigo, onde estiveres, eu estou contigo, perto da vista, do coração até ao fim. Prometo que sim. E tu e eu somos fruto da mesma flor, e de ao pé de ti nunca vou sair. E tu e eu vivemos num mundo melhor, que só quem ama pode construir. Nunca ninguém nos vai poder separar, pois ninguém separa a terra do mar. Prometo que vou estar sempre aqui, a um passo de ti. Quando quiseres sonhar comigo, onde estiveres, eu estou contigo, perto da vista, do coração até ao fim.